Irmãos, vamos abrir em Gálatas capítulo 3, o verso 19. Gálatas 3, verso 19. A pergunta aqui do apóstolo Paulo: então, para que serve a lei? Eu estou lendo aqui na Almeida 21. Para que serve a lei? Ele estava falando sobre a lei e às vezes Paulo dava a entender que parece que a lei foi abrogada, embora a gente saiba. Então ele está exatamente perguntando: para que serve a lei? Essa pergunta eu vou responder no domingo na mensagem. E, de certa forma, eu vou aqui comentar o que ele diz aqui adiante. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. A versão da Bíblia Viva diz assim: então qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados em quebrar as leis de Deus. Vou parar aqui porque a sequência não é eles não foram muito felizes aqui, tá? Mas aqui eles foram felizes. A lei foi acrescentada depois da promessa do Evangelho. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, a fim de mostrar aos homens o quanto eles são culpados em quebrar as leis de Deus. Então, aqui é o tema aqui da meditação de hoje. Eu estou lembrando aqui, à guisa de introdução, de duas... Está sendo gravado, então vou falar aqui. Duas conhecidas minhas, eu era mais jovem, e uma estava dizendo assim, falando com a outra, que estava grávida. E ela estava em dúvida se tinha ou não o filho. Aí já é um grande problema, né? A dúvida. Será que eu tenho filho ou não tenho? Que, em outras palavras, mato ou não mato? Ser bem franco, né? Às vezes nós, como eu já disse aqui, nós tiramos o peso moral das palavras, né? Estou tendo um caso, estou adulterando, né? Meu namoro é um namoro avançado. Não, você está fornicando. Então, o mundo moderno tirou o peso moral das palavras de antigamente. Então, é um aborto, é um amontoado de células. Não, você está matando um ser humano, você é um assassino. Então, essa é a questão. E ela, eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho filho. E a outra, vocês imaginam o que a outra disse? A amiga? Siga o seu coração. E a gente poderia acrescentar: siga o seu coração enganoso e desesperadamente corrupto. Não é isso? Então, se você seguir o seu coração, você sabe o que deu aqui. Não é? Então, assim, aqui o apóstolo Paulo, de certa forma, nos responde a seguinte pergunta: como nós devemos nos conduzir nessa vida? Será que nós temos algum tipo de padrão para julgar aquilo que é certo e o que é errado? Então, já disseram aí, muitos dizem que nós não temos nenhum padrão absoluto para julgar o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa, e a gente tem que se conformar com isso. Mas aqui segue essa pergunta: qual seria o padrão, então? Seria que a minha razão, a razão humana, é o padrão, a base para nos conduzir? Será que é o coração do homem? Será que é a consciência? Será que é o senso comum? Eu me lembro, uma vez eu estava lendo um livro de ética e o autor estava falando de um professor universitário que estava dando uma aula de ética, né, para a turma, e um aluno disse assim: professor, qual é a base dessas formulações éticas que o senhor está nos dando? Ou seja, o não mentir, a honestidade, o valor da vida humana, qual é a base? E o professor teve que admitir que ele não tinha nenhuma base sobre a qual ele formulava os seus princípios éticos. Né? Mas nós temos uma base. Nós podemos dizer que a base não é nem o coração, nem a consciência, nem o senso comum, nem a razão. Nós sabemos qual é a base. É a palavra de Deus.
É a Bíblia Sagrada. É a revelação que Deus nos deu. Ou seja, é a Escritura Sagrada que nos ensina como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Mas o fato, irmãos, é que poucos cristãos atualmente têm consciência dessa, eu vou dizer assim, dessa implicação totalizante da palavra de Deus. Muitos usam mal e mal as Escrituras e aplicam a Escritura a um certo número talvez de comportamentos limitados, uma área limitada da vida humana, não é? No máximo, talvez, a certos aspectos da nossa vida privada, né? Mas nas demais áreas, né? Vamos falar aqui da área social, da área comunitária, da área política, etc., eles seguem o senso comum, eles seguem a razão humana, eles seguem o coração. Então, reparem que só existe uma alternativa aqui. Ou nós nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus sobre todas as coisas, ou nós rejeitamos o senhorio do Senhor Jesus sobre alguns aspectos da nossa vida. E, francamente falando, a maioria dos cristãos só considera o Senhor Jesus Senhor em um aspecto muito restrito da sua vida, em um aspecto muito pequeno do grande leque daquilo que é a vida do ser humano, da nossa vida como cristãos. Então, cada vez em que, em alguma área da nossa vida, nós agimos sem, digamos assim, consultar o nosso padrão de conduta, nós estamos rejeitando o senhorio de Jesus nessa área. Cada vez que nós agimos de acordo com o senso comum, cada vez que nós tomamos posição com relação a alguma coisa, falar isso sobre política, a gente fala sobre esquerda, sobre direita, sobre centro, sobre isso, sobre aquilo. Há uma discussão a respeito dos padrões de conduta política, e cada vez que nós tomamos posição sem consultar a Escritura Sagrada, nós estamos rejeitando o senhorio de Jesus, né? Então, nós precisamos ter noção disso. E nós precisamos ter noção também, costumo dizer isso, um cristão maduro não se faz da noite para o dia. Um cristão maduro demanda tempo. Então, essa obediência a Jesus, ela não vem mecanicamente. Não é como nos contos de fada, e casaram e viveram felizes para sempre. Coitados, não sabem o que é um casamento, né? Não sabem o que significa viver com um homem pecador ou viver com uma mulher pecadora. As coisas que nós precisamos saber e conhecer para nos dar bem nessa relação. E a mesma coisa aqui. A partir da sua conversão, você não terminou a sua história, você está começando a sua história. Então, essa obediência é uma busca ativa, consciente, você precisa buscar essas coisas. Essa busca faz parte do seu processo de santificação. Então, nós precisamos conhecer, por isso que eu dou muita ênfase ao aspecto da fé como crença, o conteúdo da fé. Nós precisamos ter um conteúdo. Dessa certeza que eles têm de que o mundo realmente está indo de mal a pior. E isso faz com que nós, e outros cristãos modernos, né, tenham uma vida escapista e sejam homens negligentes no trato com as grandes questões éticas, as grandes questões que dominam o mundo, a partir dessa perspectiva bíblica. E eu já falei aqui, né, que essa escatologia premilenista que de curto surgiu há pouco tempo na história da Igreja, no meados do século XIX, é responsável já, em grande parte, pelo estado do mundo. Pelo estado do mundo. Ou seja, nós cristãos começamos a abandonar a arena por causa disso. Por que eu vou punir o barco, um navio que está prestes a afundar? Eu vou embarcar no Titanic. Para que eu vou ter que ficar cuidando? Eu sei que ele vai afundar lá na primeira viagem. O mundo vai de mal a pior. Por que eu vou tentar melhorar se eu sei que ele vai de mal a pior?
E a partir desse momento os cristãos começaram a abandonar a política, a abandonar as artes, a abandonar a mídia, abandonar os meios de comunicação, abandonar todas essas áreas que são áreas-chave. E o mundo vive num vácuo. Quando você larga, quando você deixa aquilo vazio, o outro vem e ocupa o espaço. E quem vem e ocupa o espaço? Os filhos de Belial. E agora nós reclamamos. E as pessoas dizem, está vendo? Não disse que ia piorar? Não é? É algo retroalimentado. Então, nós precisamos reafirmar isso, reafirmar para esses irmãos. Nós precisamos de um avivamento, um retorno aos antigos padrões confessionais que a igreja, mesmo as igrejas presbiterianas, estão abandonando. Esses padrões confessionais, eles mostram muito claramente como os nossos antepassados, eles eram homens conscientes das implicações, como eu disse, totalizantes da lei de Deus. Ou seja, Deus não pode ser um deusinho pequeno, com D minúsculo, antibíblico, de um compartimento meramente religioso da vida humana, da sua vida. Como a gente acabou de ler aí sobre o Brunei. Você pode ser cristão desde que você viva a sua fé, em particular, dentro das quatro paredes da sua casa, e não procure fazer nada com ela fora das paredes da sua casa. Isso não é a vida cristã. Isso é um governo antibíblico, anticristão, que vai obrigar você a fazer isso. Eu gostei muito das Olimpíadas, nesse caso, né? Começa com aquela abertura bem pagã, começa com o surfista brasileiro sendo obrigado a apagar a imagem do Cristo Redentor, né? Que é uma imagem, eu digo até que deixa de ser uma imagem religiosa para ser uma imagem símbolo da cidade, da própria cidade do Rio de Janeiro, mas nem aquilo eles toleraram. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vê? Igual você pega a água assim nas mãos e ela começa a escorrer por entre os seus dedos. A fé cristã foi assim, né? Nas Olimpíadas, nunca vi tantas manifestações de fé escorrendo por entre os dedos dos organizadores das Olimpíadas como nesse ano. Graças a Deus por isso. Isso mostra exatamente o que nós ouvimos aqui. Né? Não adianta querer reter a obra de Deus nesse mundo. Maior é Ele do que Ele que está no mundo. Então, nós precisamos parar de ter essa mentalidade blasfema, até incrédula, que tiveram os judeus prestes a entrar na Terra Prometida. Lembra? Mandaram os espias, é uma terra boa, manda leite e mel. Olha só o cacho de uvas que a gente trouxe aqui. Tão grande que precisaram de 2 homens para trazer. Mais, né? Sempre mais. As cidades deles são muradas. Os muros são altíssimos. Eles são pessoas de grande estatura. Nós parecemos gafanhotos aos olhos deles. Não é frequentemente isso que nós dizemos uns aos outros, diante do ID, diante da pregação do Evangelho? As barreiras são inúmeras. As cidades são fortificadas. Olha, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, nós somos poucos, nós somos fracos. Nossos filhos vão perecer. E nós sabemos o que deu, né? Sem incredulidade. Então, nós precisamos voltar a essa implicação totalizante. Veja, por exemplo, a questão 93 do Catecismo Maior. O que é a lei moral? Nós sabemos, eu quero só recordar. A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano. Não é aos religiosos, não é aos cristãos, não é aos calvinistas, não é aos que creem na confissão de fé. É ao gênero humano. De certa forma, nós temos uma Sharia também, né? Digamos assim. Só que a nossa Sharia não é por imposição daquela força, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. É por conversão, é por mudança de vida, é por regeneração. Né? Então, é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, a lei.
nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento e retidão que se devem a Deus e ao homem. Lógico, nós sabemos que o homem natural não pode fazer isso. Por isso, preguem o Evangelho, façam discípulos, mudança de coração, regeneração. Então, eis aí o nosso padrão. Como nós devemos nos conduzir nesse mundo. E como já vimos, eu só quero recordar isso a vocês, nesses minutinhos que faltam, né? A lei moral, ela, na Bíblia, ela é tratada como um reflexo da própria natureza de Deus. Nós estamos aí estudando os atributos de Deus. Tudo maravilhoso. Então, a lei moral também é tratada da mesma forma. Se Deus é imutável, a lei também é imutável. Ela é a regra de conduta para todos os homens e em todos os tempos. E com base nessa lei, os povos serão julgados. Deus julgará o mundo com justiça. Ele julgará os homens com equidade. É isso que o Antigo Testamento fala o tempo todo. Então, voltando aqui à questão 98, falei sobre a pergunta 93 e pergunta 98. A lei moral acha-se resumidamente compreendida, repare, resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra. E aqui nós vemos a singularidade dos 10 mandamentos. Foram escritos pelo próprio, entre aspas, dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. E o catecismo completo que estão registrados em Gênesis e Êxodo 20. Então, reparem isso, A lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, eu pergunto aos irmãos, Deus deu uma revelação mais detalhada da vontade dele para nós? Se deu, onde é que ela está? Então, para responder essa pergunta, nós precisamos considerar o significado original dessa palavra hebraica que foi traduzida na nossa Bíblia por lei. Por causa dessa tradução, nós tendemos a considerar lei no sentido legal, de mandamentos, de dispositivos legais, de ordenações. Mas essa palavra hebraica, qual é a palavra? Para lei. Torá. Torá. Ela significa muito mais do que isso que eu acabei de expor. Torá, antes de ser mandamento, antes de ser dispositivo legal, ela é ensino, instrução, direção. Então, a Torá, a lei, nesse sentido, ela nos instrui sobre como nós devemos viver nesse mundo. A Torá nos revela os princípios de conduta que nós devemos, todos os homens, seguir em nossas relações uns com os outros e também em nossa relação com Deus. Então, a Torá, na Bíblia, nunca é simplesmente lei, no sentido usual, legal, de ordenação. Torá é considerada no Antigo Testamento como sabedoria. Ela é considerada como uma expressão da devoção que nós devemos ter a Deus. Ela é considerada como um ethos, como um estilo de vida, como um jeito de ser. Então, ela existe para nos ensinar a vontade de Deus e para nos conduzir à conformidade com essa vontade. Então, sempre que Deus instrui o homem a respeito de como ele deve viver nesse mundo e como ele deve se relacionar com o seu próprio Criador, aí está a Torá, a lei. Então, embora nós encontremos nos 10 mandamentos o resumo da lei, isso no aspecto mais elevado que nós podemos considerar, nós podemos dizer que a lei também ela é encontrada, mesmo
naquilo que a gente aprendeu, né? Nos textos descritivos da lei. Você pode encontrar pedaços da lei moral como pepitas de ouro incrustadas em certas narrativas. Né? Ela pode ser encontrada na profecia, ela pode ser encontrada nos livros poéticos e também no Novo Testamento. Então, em resumo, a lei ela pode ser encontrada em toda a Escritura Sagrada. Então, os 10 mandamentos, digamos assim, eles resumem os princípios da lei. E talvez a gente possa dizer que todo o restante da Bíblia é como se fosse a regulamentação desses princípios. Então, eles são desenvolvidos, explicados, ilustrados, aplicados no contexto do lá e então, e a gente vai trazendo aqui agora. Então, a lei do Senhor, como nós aprendemos, é revelada por Moisés, mas ela é revelada também pelos profetas. E além disso, por Jesus e pelos apóstolos. Então, irmãos, para terminar, em outras palavras aqui, a Escritura Sagrada como um todo, né, é essa revelação completa e totalizante para os homens. A Escritura como um todo, ela fala com autoridade sobre as grandes questões da nossa vida. A Escritura como um todo é perfeita e ela nos fornece a instrução para que a gente tenha capacidade de determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado em qualquer situação. E, como eu disse, nós não precisamos de nenhuma outra fonte. Certo? O que eu acabei de dizer aqui é a doutrina da suficiência da Escritura. Certo? Ela não somente é inspirada, mas ela também é suficiente para nos revelar como nós devemos viver nesse mundo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso é o que nós precisamos lembrar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Né? Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Bendito seja o Senhor, que não nos deixa, Senhor Deus, cegos neste mundo, sem direção, desnorteados, sem bússola, Senhor Deus. Por isso, como os santos do passado dizem, e eu repito e repito cada dia, amo e beijo, Senhor, o teu evangelho que me alimenta também. Amo e beijo, Senhor, a tua lei que me conduz neste mundo. Amo e beijo, Senhor Deus, a tua palavra, que é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. Amo e beijo, Senhor Deus, os teus estatutos, que o Senhor escreveu no meu próprio coração, Senhor Deus, como o cerne da nova aliança, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor colocou dentro de nós, escritos pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, esse amor pela tua palavra, Senhor Deus, pelos teus mandamentos, pelos teus estatutos. Muito obrigado por isso. E que nós possamos transmitir isso a outros, Senhor. E que a tua igreja cresça em direção a essa compreensão madura, Senhor, daquilo que o Senhor quer que cada filho teu seja neste mundo, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu evangelho, Senhor Deus, seja implantado neste mundo, para que o teu reino seja estabelecido na terra como ele é no céu. Que o teu nome seja, Senhor Deus, santificado entre os homens, Senhor, e que este mundo seja ganho para o Senhor Jesus, para que ele reine sobre todos os povos, sobre todas as línguas, sobre todas as nações. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.